Muito bem, então nessa aula de hoje, de topografia, nós vamos estudar alguns possíveis erros que podem acontecer nos levantamentos topográficos e também técnicas para a gente minimizar esses erros. Desde o princípio da nossa conversa sobre topografia, nós temos falado que não existe levantamento topográfico 100% correto, pelas próprias técnicas que a topografia utiliza. Então, o primeiro motivo é que a topografia trabalha, quando a gente faz avaliações de área para cálculo da área, a gente faz levantamentos planimétricos. Então, o primeiro conceito importante da gente lembrar é que a topografia considera a superfície plana, para que ela possa aplicar fórmulas e conhecimentos de geometria plana. E como a Terra não é plana, a Terra é praticamente redondinha, isso já acarreta um erro. Em função disso, a gente já comentou também que a topografia tem um limite, um raio que, no máximo do máximo, chega a 50 quilômetros de raio. Isso para a Terra, que tem 40 mil quilômetros de circunferência, aí, de perímetro de circunferência, não é nada. 50 quilômetros é um espaço bem pequenininho. Mas, para efeito prático, principalmente agrícola, né, de terras agrícolas, é uma área bastante grande, mais de 780 mil hectares. A partir daí, o erro, só pela curvatura da Terra, já fica maior do que o erro permitido, oficialmente permitido para os levantamentos topográficos, certo? Outra questão é que a gente exclui também o relevo. Então, a gente faz uma projeção da área totalmente plana. Então, já são duas fontes de erro que fatalmente vão alterar alguma coisinha no levantamento. Mas todos esses erros somados que a gente vai falar aqui hoje, gente, eles juntando todos, nunca vai poder ultrapassar 3 metros por quilômetro, que é o limite em algumas raras situações permitido. Em algumas situações, a lei define erros muito menores. Por exemplo, para georreferenciamento de imóveis rurais, tem uma lei específica publicada no Diário Oficial, tudo é uma lei federal. Ela fala num erro de 0,5 metro por ponto, então é um errinho muito menor, mas aí a gente vai utilizar receptor de GNSS de alta precisão, o famoso GPS RTK, que é popularmente chamado. São aparelhos aí que o IF comprou, por exemplo, foi R$ 95.000. Aparelhos caros e sofisticados. A margem de erro é pequena, mas na prática mesmo, a precisão desses aparelhos é muito maior, certo? Mas vamos imaginar, vamos pensar num erro de 1 metro por quilômetro, ou seja, 1 por 1000. Então, veja bem que nós estamos falando em trabalhar com uma precisão de 99,9%, certo? Certinho? Então, para isso, a gente precisa de evitar o máximo possível a ocorrência de erros. Alguns a gente não tem como evitar. Por exemplo, se você estiver trabalhando com GPS, existe a refração do ar. A onda vem lá do satélite e ela bate em partícula de poeira, partícula de molécula de água dispersa na atmosfera, então ela provoca uma refração na ionosfera. A gente não consegue evitar isso. Por exemplo, o erro de paralaxe, decorrente também de quando o raio bate num meio que tem densidade diferente. Às vezes você está olhando longe assim com o aparelho e o solo está molhado, e o sol esquenta, aquilo provoca a evaporação da água do solo. Aquele vapor d'água na atmosfera altera a densidade do ar, e o raio de visada da gente altera também, você provoca um errinho. Então, são coisas de física que a gente não tem como evitar. Mas, por exemplo, uma baliza torta, fora do prumo, aí são coisas que a gente vai evitar. Uma trena torta, um aparelho desnivelado, é sobre esses erros que nós vamos discutir mais. Então, esse assunto é um assunto assim, tem toda uma teoria sobre ele, mas é um assunto que a gente deixou todo o material postado lá na plataforma Moodle, e vou colocar também essa videoaula no YouTube para a gente recordar a hora que precisar. Primeira coisa, gente, importante da gente saber é que nos trabalhos topográficos existem 3 fontes de erro. Então, o erro, normalmente, ele é decorrente de 3 fontes. Fonte é a origem, de onde as coisas surgem, né? Então, o erro ele pode surgir de fonte pessoal,
ambiental ou instrumental. O erro pessoal é o nosso erro humano, o erro do topógrafo, a famosa falha humana, que a gente vai trabalhar ao máximo para evitar. Os erros ambientais são as condições ambientais, a temperatura, a pressão, a refração atmosférica. Esses aí a gente não tem como alterá-los, né? E os erros instrumentais são erros decorrentes do equipamento. O aparelho empenado, desregulado, uma trena que está com algum tipo de problema, dilatada, por exemplo, esses aí a gente tem que ou trocar o aparelho, o equipamento, ou então mandar ele para o conserto, porque esse erro não tem como. Toda vez que você fizer um trabalho com um aparelho defeituoso, vai repetir o erro. Certinho? Certinho. Então, vamos lá. Primeira coisa, nós temos uma videoaula lá no nosso canalzinho, que já está postada há mais tempo. É muito importante vocês assistirem essas aulas, tá? Porque nela a gente também demonstra na prática lá como que, por exemplo, que você nivela o aparelho, o nível, o teodolita, a estação total, a base do GPS RTK. Todos eles têm que trabalhar certinho, niveladinho. Se ficar torto, empenado, vai dar erro no levantamento. E como que faz esse trabalho de nivelar? É um trabalho prático. A gente colocou uma videoaula bem explicadinha lá nesse canal que está aí, tá bom? Mais uma vez, pedir para vocês se inscreverem lá. Então, vamos começar pelos erros, que a gente chama de erros acidentais. Os mais comuns, gente, o primeiro, a gente chama ele de catenária. Esse erro ele acontece com a trena, e ele é inevitável. Por causa da força da gravidade, você pega uma trena de 50 metros e estica ela. Você pode puxar com a maior força e colocar alguém super forte puxando de cada lado, que mesmo assim fica uma barriga lá no meio, um colo. Isso é por causa da força da gravidade. Então, esse erro ele chama catenária. Qual que é a única maneira de diminuir esse erro, de minimizar ele? É não usar quando você for fazer uma medição, faz a medição em lances menores, porque tem trena lá, por exemplo, lá no IF nós temos trena de 100 metros. Uma trena de 100 metros, ela é de fibra de vidro, uma trena bem grossinha, ela fica pesada. Então, se você esticar ela 100 metros, essa catenária vai ser bem maior. Qual que é a recomendação? Estica ela em partes menores, de 30 metros, de 50 metros, certo? Porque aí você diminui o peso, a força da gravidade lá na trena. Uma outra coisa que pode acontecer, mas isso aí é extremamente raro, mas na teoria pode acontecer. Você esticar demais a trena e provocar uma tensão nela, e aí ela tem um efeito elástico. Mas se você usar uma trena de PVC de baixa qualidade, isso até pode acontecer, mas com trena boa de fibra de vidro, comigo, pelo menos, nunca vi acontecer isso, não. Mas, para evitar, às vezes, na ideia de evitar a catenária, a gente quer esticar demais a trena e pode provocar essa dilatação exagerada dela. O conselho é o mesmo, opere com lances menores, aí de 30, 40, 50 metros, porque você pode aplicar uma força correta, mesmo formando uma catenária lá no meio, que isso aí vai acontecer fatalmente um pouquinho, mas isso ainda vai fazer, o seu erro ainda fica dentro da margem. Você pode trabalhar tranquilo, que no final, a hora que você fizer a conferência do cálculo lá do erro, ele vai estar dentro da margem permitida. Agora, um bastante comum mesmo é quando a trena fica torta. Nós já falamos, a gente trabalha com a distância horizontal, a gente até fez cálculos disso na aula passada. Como lá na planta topográfica, a distância que vai aparecer é a distância plana, a distância reduzida ao horizonte, que a gente chama de DH, então, em tese, a trena tem que ficar certinha na linha do horizonte. A gente não consegue fazer isso no olho. Então, a gente tem duas técnicas. Em regiões muito acidentadas, o certo é a gente deixar a trena torta mesmo no chão e medir a inclinação do terreno. E aí calcular a DH do jeito que a gente fez na aula passada, multiplicando a distância torta e inclinada, né, acompanhando o terreno, pelo cosseno da inclinação do terreno. Aí você vai ter a DH. Então, por exemplo, vamos supor que essa distância torta foi 100 metros.
E o ângulo de inclinação aqui foi 10 graus. A gente pega o cosseno de 10 graus, multiplica por 100, vai dar 99 alguma coisinha, sempre ela é um pouquinho menor. Isso aqui é cheio de peguinha, gente. Já vi isso em questão de concurso, prova, colocando a opção do cálculo da DH maior do que DI, mas isso nunca vai acontecer. A distância plana, no máximo, ela é igual à inclinada. Por quê? Se for um campinho de futebol, por exemplo, uma medição lá no Pantanal, ou lá naquele tabuleiro de arroz irrigado na divisa de Goiás com Tocantins, que lá a terra é planinha, planinha, no máximo ela fica igual, mas normalmente a DH é um pouquinho menor do que a DI, certo? Então, uma opção é essa, você medir a distância inclinada e o ângulo de inclinação, ou se não, aqui na nossa região, como é uma região plana também, os topógrafos, na maioria das vezes, pega a trena e calcula mais ou menos a linha do horizonte. Mesmo que ela fique um pouquinho torta, essa diferencinha fica aí de milímetro, centímetro, o erro não fica tão grande ainda. O que não pode é trabalhar com a trena muito torta ou acompanhando terrenos muito inclinados e depois calcular a área e desenhar a planta usando a distância torta, inclinada, porque aí o erro vai ficar acima do permitido. Certinho? Outro erro muito, mas muito comum mesmo, esse aqui é talvez o mais comum que acontece. Quando a gente vai medir ângulo, ou então distância também, a gente precisa, o que a gente trabalha é com os pontos topográficos. Então, você tem uma área, você vai lá e bate uma estaca em cada canto da área, por exemplo, para medir o ângulo, os ângulos entre os lados de uma fazenda, para depois a gente calcular a área e desenhar a planta. Só que esse ponto topográfico, gente, é uma estaquinha pequenininha que a gente bate no chão. Você quer ver uma foto dela? Olha ela aqui, ó. Embaixo dessa baliza, desse bastão que o monitor está segurando. É uma estaquinha pequenininha. Ela está demarcando ali o ponto topográfico. Então, só que a gente não consegue. Às vezes tem um capim, uma braquiária aqui tampando essa estaquinha. Então, o que a gente faz? A gente põe uma baliza para prolongar esse ponto para cima da terra para a gente enxergar ele. Aí você, por exemplo, para medir o ângulo, você visa nesse ponto, zera o aparelho, olha no outro e mede o ângulo. Se essa baliza estiver torta, a retinha é essa vermelha e branca, a torta é essa preta. Se ela estiver torta, vocês acham que vai ficar um ângulo ou uma medida certa? Não. Parabéns, não vai. Então, por exemplo, se ela ficar torta para cá, para onde está ilustrado, vai ficar maior, não vai? A medição, Vai. o ângulo, a distância, né? Se ela ficar torta para dentro, assim, aí Fica menor também, né? menor, muito bem. É. Tanto o ângulo como a distância, se a gente for medir, vai ficar menor. Então, veja bem que vai dar uma diferença. Então, como que a gente faz? Você tem que colocar a baliza aprumadinha em cima do ponto topográfico. Talvez Para dar o vocês não resultado consigam. correto. Oi? Para dar o resultado correto, né? Parabéns, exatamente para isso, para dar um resultado correto. Talvez vocês não estejam enxergando, mas esse balizeiro, ele está olhando um nívelzinho que está bem aqui na mão dele, ele está segurando esse bastão e olhando um nível de bolha. A gente compra separado, naquela aula dos equipamentos lá, mostrei para vocês um nívelzinho de bolha, e a gente coloca ele no aparelho. Esses bastões, que esse aqui é para colocar prisma, já vem com esse nívelzinho de bolha. Então, a pessoa coloca o bastão em cima do ponto e coloca a bolha de água bem no meio de uma bolinha, a bolinha de ar, tem uma bolinha de ar, né? E a gente joga lá no meio, o aparelho fica nivelado. É igual aqueles níveis de pedreiro. Vocês já viram? Já. Então é bem aquilo. A gente compra um nívelzinho e coloca o nível de cantoneira na baliza, nas miras, no prisma, para conseguir aprumar ele certinho. É um aparelhinho barato que vale a pena comprar e usar ele. Então, como minimizar esses erros de nivelamento, desvio no sentido vertical? Usando esse nível de bolha e, no caso do aparelho, nivelando o aparelho bem niveladinho. O tripé do aparelho tem que ficar bem niveladinho. Então, mais uma vez, eu peço para vocês assistir o outro vídeo lá,
Lá num outro videozinho que chama Como determinar o azimuth magnético com bússola declinatória e teodolito, também a gente mostra esse bastão, mostra a bolinha, como que faz para nivelar, para ficar bem certinho. Outro erro que pode acontecer é você ter um ponto aqui e outro ponto lá na frente, mas às vezes a fazenda é grande, é uma lavoura de 1.000 hectares ou mais, então tem alinhamento de 1.000 metros. Aí a gente tem que medir a linha reta. Entre um ponto e outro sempre vai ser demarcado por um alinhamento, e às vezes o topógrafo vai zigue-zagueando, na trena ele espicha uma para um lado, espicha a outra para o outro, e vai fazendo zigue-zague aí no meio. Esse zigue-zague faz o valor aumentar, né? Porque se você viesse reto, vamos supor que dava 1.000 metros, mas você vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá, desde 1.000 você vai ter 1.001, 1.002, vai ter um valor maior. Certinho? Entenderam esse problema aí? O que faz para evitar isso? Seguir a linha reta. O topógrafo, deixa eu voltar lá no começo. Quando o topógrafo está medindo esse aparelho aqui, não, porque ele já mede a distância. Ele manda o laser bate no espelhinho que o topógrafo, que o balizeiro segura, e ele mede em linha reta, ele não faz curva, né? Agora, quando a gente está usando trena, o topógrafo olha numa luneta, ele está vendo o auxiliar que está com a trena. Se sair da reta, o topógrafo que está olhando aqui, nesse aparelho, ele vai orientando aquele balizeiro para ele desviar para a direita, desviar para a esquerda, até ele ficar dentro do alinhamento que o topógrafo está olhando. Porque vamos supor que ele quer medir a distância daqui, lá naquele coqueiro. A distância tem que ser em linha reta. Aí o topógrafo vai para ali, ele manda o balizeiro, no caso. Eu sou, por exemplo, eu sou o topógrafo, estou olhando aqui, eu estou olhando lá no coqueiro, eu preciso dessa distância daqui lá, mas é de um alinhamento, em linha reta. Aí, se o meu auxiliar estiver andando para ali, para aquele lado esquerdo, eu dou um sinal para ele vir para o lado direito, até ele ficar reto daqui lá no coqueiro. Deixa eu ver se eu consigo marcar isso aqui para vocês terem uma ideia. Então, a linha que eu quero é essa linha reta. Se ele estiver andando torto para cá, eu mando ele vir para cá. Se ele vier para cá, eu dou um sinal para ele voltar para ali. Então, isso aqui pode ter várias trenas. Às vezes, uma distância de 1.000 metros, você vai gastar 20, você vai espichar a trena 20 vezes daqui até lá. Todas elas, você orienta o seu auxiliar para ele não ficar andando torto. Então, esse aí é um trabalho em equipe, depende do topógrafo e orientando o balizeiro. Agora vamos falar de uma categoria de erro que provoca... Daqui para trás, gente, o erro não é grande. Isso aqui é errinho pequeno, são erros acidentais. Eles não são de valor muito alto. Mas tem os erros grosseiros, que esses podem provocar um erro enorme. Primeiro erro grosseiro, o erro de estacionamento. O topógrafo tem que pôr o aparelho exatamente em cima do ponto. Quem está marcando o ponto? A estaquinha que está fincada lá, o piquete. Olha ele ali, é uma estaquinha de madeira. E o aparelho ele tem um prumo. Esse prumo pode ser um cordão com peso, igual ao prumo de pedreiro, pode ser um prumo óptico, tem alguns aparelhos que a gente olha e enxerga o chão numa linha de 90 graus, e pode ser um raio laser, que a gente tem que fazer o raio laser bater no piquete. Mas vamos imaginar esse com um cordão pendurado, um peso com cordão pendurado. Então, você tem que pegar o tripé e ir movimentando o tripé até esse cordão ficar com o peso ficar certinho em cima do piquete. Agora, às vezes, o topógrafo, na pressa, coloca o aparelho fora de lugar. Aí, em vez de ficar em cima do piquete, ele fica para os lados. Já tem um erro grosseiro. Então, a técnica que você tem que fazer é centrar e calar o aparelho. Centrar ele é colocar ele no centro do piquete. E calar o aparelho é nivelar ele para ele ficar certinho. O tripé do aparelho. O que é o tripé? Vamos voltar lá naquela primeira figura. O tripé é esse aqui, ó. O aparelho é parafusado nele. Inclusive, vende separado. A maioria dos aparelhos que o IF comprou veio só o aparelho, não veio o tripé. Mas lá tem vários tripés, então... Normalmente, a rosca deles costuma ser igual. Aí a gente pega um tripé, coloca em cima do ponto, nivela o tripé primeiro, para não ficar muito torto,
e depois parafusa o aparelho e torna a nivelar o aparelho em cima do tripé. Por isso que eu preciso que vocês vejam aquele vídeo, porque no vídeo a gente mostra passo a passo como que você faz esse trabalho de colocar o tripé certinho no meio do piquete e depois nivelar o aparelho para ele ficar uma bolinha de ar, ficar certinha lá no meio de uma bolinha que tem na base do aparelho. Aí ele fica nivelado. E depois tem outro nivelamento. São duas partes do nivelamento, mas esse aqui é o primeiro. Então, primeirinho a gente centra o aparelho bem no centro do ponto, que vai estar marcado pelo piquete, e depois a gente nivela o aparelho. Mas quando a gente for colocar o tripé em cima do ponto, já é importante deixar ele mais ou menos plano, para depois a gente nivelar o aparelho mais fácil. Nesse videozinho a gente explica direitinho, passo a passo, como que faz esse trabalhinho. É bem simples. E quando voltar a aula presencial, nós vamos fazer isso na prática lá. Terceiro erro grosseiro, comum de acontecer, é o aparelho, o erro de visada. A visada é a olhada, gente. Você quer olhar num lugar, mas você olha num lugar errado. Por exemplo, nesse exemplo que eu falei lá no começo, vamos supor que o meu balizeiro está nesse coqueiro. Só que na hora que eu vou olhar, tomei uns gole ontem, amanheci de ressaca, eu olhei naquele outro coqueiro dali. Então, em vez de eu olhar nesse, eu olhei naquele outro. Então, esse aqui é um erro que chama de erro grosseiro. É lógico que o balizeiro vai estar segurando o prisma ou a baliza no ponto certo. Mas o próprio balizeiro também pode colocar, às vezes, a baliza no lugar errado. O piquete está bem aqui, ele coloca um pouquinho mais para cá. Tanto o balizeiro quanto o topógrafo tem que ter muito cuidado para focar no ponto certo. Ultimamente está muito na moda essa história de falar, você tem que ter foco, tem que focar no lugar. Né? Se você não tiver foco, você não estuda, você não passa, você não forma, não, né? Essa palavrinha foco, agora com esses autoajuda e esses tantos de... tá um modismo, mas na topografia ela sempre foi moda, desde sempre. Por quê? Porque a gente tem que focar no ponto exato. O aparelho, gente, quando a gente olha naquela luneta, ele tem um risco vertical e 3 riscos horizontais. O centro do aparelho é exatamente aonde esse risco vertical cruza com o risco do meio, que é maior. Então, o centro dele é bem aqui. É aqui que você vai focar no balizeiro, nos pontos para você fazer as medidas, no que você estiver precisando de medir. Então, ele já tem uma luneta com uma cruzetinha lá no meio para você usar de referência. Então, se você olha para o lado torto, vai ficar uma medida errada. Erro na leitura. Com aparelho digital, isso aqui praticamente não acontece, mas aqueles aparelhos analógicos antigos, era comum o topógrafo ler errado. Ou então zerar, ele vai zerar, em vez de ele zerar, ele vê o zero e coloca, por exemplo, em 10 graus, em vez de começar a leitura do ângulo. No zero, ele põe o transferidor lá no 10, aí já começa com o valor errado. Mas os aparelhos digitais, eles praticamente eliminam esse tipo de erro. Como os aparelhos hoje em dia todos são digitais, os que a gente compra, acho que nem existe aparelho analógico para vender mais, então esse erro aí vocês vão escapar dele, eu acho que vocês não vão ter dificuldade com isso, não. Outro tipo de erro que pode acontecer é a sequência de numeração. Os pontos, você vai medir uma área. Então, você começou bem aqui, esse ponto é o 1. Muita gente gosta de começar na estaca 0. Por isso que existe até um ditado popular de falar assim, voltei lá na estaca 0. A estaca 0 é a inicial. Eu aconselhei vocês, eu uso sempre essa técnica, se eu for medir essa lavoura, vamos supor que esse slide branco é uma lavoura, e aqui for minha estaca 0, a 1 é a que estiver para a direita, a 2 é a próxima, a 3 é a próxima, e aí volta na estaca 0. Se tiver 10 pontos, a gente vem da 0 para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí a pessoa esqueceu e pulou a 8, da 7 ele pulou para 9. É um erro grosseiro, na hora que ele for fazer os cálculos, ele vai ficar desesperado, vai falar, mas quanto que era a medida da 8? Meu Deus do céu, perdeu, mas não foi porque perdeu, foi porque ele pôs o número errado. Então, é importante, o conselho é o mesmo, atenção no trabalho e foco. Quando você for fazer um levantamento topográfico,
vai tranquilo e fala, agora eu vou fazer a medição. Aí você presta atenção, trabalhar com atenção, com foco, é bem isso que precisa para evitar esses erros grosseiros. Praticamente todos os erros grosseiros você evita tendo atenção, tendo cuidado, tendo foco, trabalhando com calma, certinho? E por último, o último tipo de erro são os sistemáticos. Isso aí acontece quando o aparelho cai, quando o aparelho, você vai usando o aparelho, e às vezes carregando o aparelho. Tem muita gente que joga a caixa do aparelho numa carreta de trator e vai para a lavoura. Com o tempo, ele vai desregulando. E mesmo, normalmente, qualquer aparelho, você tem uma bike, você faz um pedalzinho 1 ou 2 vezes por semana, de tempo em tempo você tem que mandar lubrificar, mandar dar uma limpeza, uma regulagem, né? Os aparelhos de topografia são assim também. De tempo em tempo você tem que mandar fazer uma regulagem, uma retificação, uma lubrificação neles. Aqui em Rio Verde não tem, a gente manda os nossos para Goiânia. Que eu saiba, não tem nenhuma empresa aqui que faz isso. Então, como que você evita erros sistemáticos, que são os erros. A própria palavra já diz, sistemático que acontece sistematicamente. Toda vez que você faz uma medição, dá sempre aquele erro e o erro está grande. Pode desconfiar do aparelho. Como que você minimiza? Primeiro, você usar equipamento confiável. Lá no IF tem umas trenas laser que eu gosto muito de mostrar elas na prática. Não serve para nada, gente. Cada vez que você mede, ela dá uma medição diferente. Por quê? Comprou aquelas Xing Ling que não baratinha demais e elas não prestam. E tem outras trenas laser da Bosch, que aí já é uma marca boa, são boas. Então, primeira coisa é você usar equipamento confiável. Segundo, um programa de manutenção dos seus aparelhos. Eu até coloquei uma apostilinha anexada no nosso curso aí de cuidados necessários com os equipamentos topográficos. E lá, foi tirada do nosso livro, a gente fala do programa de manutenção dos aparelhos. Periodicamente, você manda para uma oficina para fazer uma manutenção. Isso aqui é uma foto de um menino aluno nosso dando uma manutenção num nível. Esse nível, alguém arrochou ele demais e ele forçou os parafusos dele e soltou um parafuso. Então, o menino aproveitou, lubrificou, regulou ele. Tem coisa que a gente mesmo faz no nosso escritório, tem coisa que tem que mandar para a oficina especializada. Certinho? Então, essa primeira aula nossa era sobre os erros. Ela é uma aula teórica, esse material está lá anexado, né, no nosso material. E tem aqueles vídeos do YouTube que eu quero que vocês vejam, tá bom? Para vocês verem como que nivela, como que faz a medição do ângulo, como que usa o nívelzinho de bolha para o aparelho ficar certinho, niveladinho, como que usa o nível de cantoneira para a mira, para a baliza não ficar torta. E então, esse primeiro assunto é um assunto teórico, mas que tem uma influência prática bastante grande. Gente, essa primeira aula, vamos sair, que já falta só 3 minutos, vamos sair e voltar de novo para eu falar o segundo assunto do dia hoje, tá bom? Vamos dar um tempinho de 4 minutos para a gente tomar uma água ali, tomar um cafezinho, voltar bem rapidinho e entrar de novo na aula, tá bom? Tá bom. Até agorinha.